Qual é a profissão mais antiga do mundo? Aposto que você já tem uma ideia na cabeça. Mas espera aí, hoje vamos desmistificar um dos maiores clichês da história e descobrir que a resposta é bem mais interessante do que parece. Como a gente descobre quem fazia o que há milhares de anos? Uma das ferramentas mais incríveis que os cientistas usam é a bioarqueologia. Eles analisam esqueletos antigos em busca de pistas sobre a vida das pessoas. Sabe quando você faz um movimento repetido, tipo jogar futebol ou tocar um instrumento, e seu corpo se adapta? Pois é, isso também rolava com nossos ancestrais. As marcas que ficam nos ossos são chamadas de alterações intesiais. Essas alterações mostram padrões de esforço repetitivo, como eles usavam ferramentas ou se moviam no dia a dia. Por exemplo, se um esqueleto tem marcas de desgaste nos braços, pode indicar que a pessoa estava sempre carregando algo pesado. É fascinante pensar que, a partir de simples ossos, conseguimos entender um pouco mais sobre a vida e os desafios que nossos antepassados enfrentavam, né? Agora, quando falamos de uma profissão como a gente entende hoje, a coisa muda. Ela exige especialização, treinamento e, claro, reconhecimento da sociedade. Pense em um médico, por exemplo. Ele não só precisa de anos de estudo, mas também de um diploma e de regras a seguir. É um trabalho que nem todo mundo faz, mas que a comunidade realmente precisa. E aí? O que você acha disso? É bem interessante pensar em como as profissões moldam a nossa sociedade, não é? O grande problema para achar a primeira profissão é que na pré-história, ninguém deixava currículo ou batia ponto. Sem escrita, fica quase impossível saber como o trabalho era dividido. A ideia de ter um cargo fixo só começou a fazer sentido quando os grupos humanos pararam de ser nômades e se tornaram sedentários. Com a agricultura, as comunidades cresceram. E aí sim, começou a sobrar tempo e comida para algumas pessoas se dedicarem a outras coisas, além de plantar e colher. Mas, voltando ao assunto, como a gente descobre quem fazia o que há milhares de anos? A bioarqueologia é realmente uma ferramenta incrível. Os cientistas estudam esqueletos antigos em busca de pistas sobre a vida das pessoas. As marcas que ficam nos ossos, as alterações intesiais, mostram como nossos ancestrais se movimentavam e trabalhavam. Um esqueleto com desgastes específicos nos ossos da mão, pulso e ombro pode indicar que aquela pessoa passou a vida remando em um barco ou talvez moendo grãos com uma pedra pesada. É como se o esqueleto contasse a história do trabalho daquela pessoa. Não é incrível? Com essas pistas, conseguimos identificar ferreiros, agricultores, tecelões e muitas outras atividades especializadas que já existiam há milênios. Cada marca nos ossos é uma janela para o passado. Agora, se a gente quer falar de uma profissão com todas as letras, menos com especialização, treinamento formal e reconhecimento social, um dos candidatos mais fortes é o escriba. No Antigo Egito e na Mesopotâmia, ser escriba era o auge. Eles eram a elite intelectual, responsáveis por registrar tudo: leis, impostos, histórias, rituais religiosos. Era um cargo de poder e prestígio, porque sem eles, muita coisa importante teria se perdido. Esses caras eram essenciais para a administração e a cultura da época. E não era qualquer um que virava escriba, não. Existiam escolas específicas para isso, chamadas de Eduba, na Mesopotâmia. Os alunos passavam anos aprendendo a ler e a escrever na complexa escrita cuneiforme. Temos até textos daquela época, como um famoso poema egípcio chamado A Sátira dos Ofícios, onde um pai tenta convencer o filho a virar escriba, descrevendo como todos os outros trabalhos são horríveis e cansativos. Ser pedreiro, suas costas vão doer. Ser pescador, você vai cheirar mal. Mas ser escriba, isso sim, era vida boa. Isso mostra que a profissão não só existia, como era muito valorizada. Outra profissão super antiga e organizada era a de médico. O historiador grego Heródoto, quando visitou o Egito, ficou impressionado com a especialização deles. Tinha médico para os olhos, médico para os dentes,
médico para a cabeça. Cada um cuidava de uma parte do corpo, e não era na base do achismo não. Existia regulamentação. O famoso Código de Hammurabi, da Babilônia, de quase 4.000 anos atrás, já tinha leis específicas para médicos. O texto dizia quanto um médico deveria cobrar por uma cirurgia bem-sucedida, e quais as punições se algo desse errado. Se um médico operasse um homem livre e salvasse sua vida, ganhava 10 moedas de prata. Mas se o paciente morresse por erro médico, as mãos do doutor poderiam ser cortadas. Pesado, né? Mas isso prova que a medicina já era uma profissão levada a sério, com regras e responsabilidades. E a famosa história da profissão mais antiga do mundo, que todo mundo conhece. De onde saiu isso? A verdade é que essa frase não tem nenhuma base histórica. Ela foi popularizada por um conto do escritor britânico Rudyard Kipling, o mesmo autor de O Livro da Selva. No conto, ele usa a expressão de forma irônica, como uma força de expressão. E a coisa pegou. Virou um bordão repetido, sem que ninguém parasse para pensar se fazia sentido. Claro, a troca de favores sexuais por segurança, comida ou abrigo é algo que provavelmente existe desde que o ser humano existe. Mas uma troca ocasional não é uma profissão. Para ser uma profissão, a prostituição precisaria ser uma atividade organizada, especializada, com pessoas se dedicando a isso como seu principal meio de vida e muitas vezes regulamentada pelo Estado. E quando isso aconteceu, as evidências mais claras de prostituição, como um ofício organizado, vêm de sociedades bem mais recentes. Em Atenas, na Grécia Antiga, existiam bordéis que pagavam impostos ao governo. Em Roma, as prostitutas precisavam se registrar oficialmente e obter uma licença para trabalhar. Na China da dinastia Han, também há registros de prostituição organizada. Ou seja, embora a troca sexual exista há milênios, a prostituição, como uma profissão estruturada e reconhecida socialmente, para bem ou para mal, surgiu bem, depois de outras carreiras. Ela certamente não é a mais antiga. Se a gente for rigoroso com o conceito de profissão, com especialização, treinamento e regulamentação, candidatos como escriba, soldado, burocrata do governo, ou até mesmo médico, têm argumentos muito mais fortes. Então, qual é a resposta final? A verdade é que é impossível apontar o dedo e dizer: foi essa. A transição de atividades de sobrevivência para profissões especializadas foi um processo lento e gradual, que aconteceu em lugares e tempos diferentes pelo mundo. Não houve um dia em que alguém acordou e inventou a primeira profissão. O que podemos dizer com certeza é que assim que as sociedades se tornaram complexas o suficiente, surgiram pessoas especializadas em tarefas que nem todos sabiam ou podiam fazer. E essas pessoas, sejam elas os artesãos que faziam ferramentas, os curandeiros que cuidavam dos doentes, ou os escribas que registravam a história, foram os pioneiros do que hoje chamamos de trabalho. Da próxima vez que alguém soltar a frase "a profissão mais antiga do mundo", você já sabe a verdade. A história é muito mais fascinante do que os clichês. Gostou de desvendar esse mistério comigo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta aí nos comentários qual profissão você achava que era a mais antiga. A gente se vê na próxima.